Você não está preso por uma conspiração oculta do universo ou por uma suposta falta de oportunidades materiais. Você está algemado por um conjunto rígido de hábitos mentais que aceitou como verdade incontestável sem nunca ter parado um único momento para questionar. A grande e infeliz realidade é que a esmagadora maioria das pessoas vive em um estado de sonambulismo profundo. Elas acordam todos os dias, tomam o seu café da manhã apressadamente, entram nos seus carros ou no transporte coletivo, dirigem-se para empregos que toleram ou que frequentemente odeiam em segredo, retornam para casa exaustas, sentam-se passivamente em frente a uma tela luminosa para consumir entretenimento vazio e repetido, exatamente esse mesmo ciclo destrutivo por 40 ou 50 anos seguidos. Elas acreditam sinceramente que a vida é apenas isso. Acreditam que a segurança ilusória de um salário regular no final do mês é o prêmio máximo e definitivo da existência humana, e que qualquer ambição ou desejo profundo que vá além dessa mediocridade é apenas uma fantasia perigosa e inalcançável. Eu estou aqui diante de você para lhe dizer, com a firmeza e a convicção absoluta de quem passou mais de meio século observando, analisando e dissecando o comportamento humano, que você é o único e exclusivo responsável pelos resultados precisos que está obtendo na sua vida hoje. Tudo o que você tem na sua vida neste exato momento, desde o saldo exato que aparece na sua conta bancária até a qualidade dos seus relacionamentos pessoais e profissionais, foi atraído, construído e mantido por você, pelos seus pensamentos, pelas suas escolhas mentais constantes, tanto as escolhas conscientes quanto e principalmente as escolhas inconscientes. A mente humana é o instrumento mais magnífico e poderoso de todo o universo, mas nós fomos treinados para usá-la da maneira mais ineficiente possível. Você precisa compreender um conceito fundamental se quiser alterar a trajetória do seu destino. Pensamentos repetidos criam hábitos. Hábitos formam o que nós chamamos de paradigma, e o seu paradigma dita, de forma ditatorial e implacável, cada um dos seus resultados. Um paradigma nada mais é do que uma multidão de hábitos enraizados na sua mente subconsciente. E é a sua mente subconsciente que controla o seu comportamento, as suas ações, a sua vibração e, em última instância, tudo aquilo que você atrai para a sua realidade física. A lei de causa e efeito é inquebrável. Ela não falha. Ela não abre exceções para pessoas boas e não pune pessoas más de forma arbitrária. A lei simplesmente responde àquilo que você planta no solo fértil da sua mente. Nós vivemos em uma sociedade que valoriza imensamente o esforço físico e o trabalho duro, mas que negligencia de forma criminosa o pensamento consciente. O trabalho mais difícil que existe é pensar, e é por isso que tão poucas pessoas se engajam nele. A maioria das pessoas prefere morrer a ter que pensar de forma independente. O que nós fazemos, em vez de pensar, é reagir. Reagimos às notícias, reagimos às opiniões dos nossos vizinhos, reagimos ao extrato bancário. Se uma pessoa não tem dinheiro, se a conta dela mostra apenas algumas dezenas de dólares americanos, ela olha para aquele número, internaliza a falta e começa a pensar em escassez. Ao pensar em escassez, ela gera um sentimento profundo de medo e ansiedade na sua mente subconsciente. Essa emoção negativa altera a frequência vibracional de todo o seu ser, forçando o corpo a agir de maneira retraída, covarde e ineficiente. E qual é o resultado dessa ação? Mais falta, mais escassez e menos dólares americanos na conta. É um ciclo perpétuo de ignorância e autossabotagem. Eu observei isso repetidas vezes ao longo de toda a minha vida profissional. Eu vi indivíduos com níveis excepcionais de inteligência formal, pessoas que acumularam diplomas acadêmicos prestigiados, que possuem uma memória enciclopédica, mas que vivem vidas incrivelmente pequenas e frustrantes. Eles sofrem porque a nossa educação formal, o nosso sistema escolar herdado da Revolução Industrial, nunca foi desenhado para nos ensinar a viver com abundância ou a entender as leis universais. A escola nos treina para a conformidade.
Fomos condicionados a memorizar informações, repeti-las em uma folha de papel para obter uma nota alta e, em seguida, obedecer às regras de um sistema que precisa de engrenagens dóceis e não de mentes criativas. Você sai da escola sabendo ler, escrever e fazer cálculos matemáticos, mas não faz a menor ideia de como ganhar, multiplicar e reter riqueza, ou de como construir uma imagem mental forte e inabalável de si mesmo. O século XX consolidou esse modelo de produção em massa de mentes conformadas, e agora, neste século XXI, nós enfrentamos uma nova e ainda mais perigosa armadilha intelectual. Com a tecnologia e a conectividade, nós temos o mundo inteiro nas pontas dos nossos dedos. Nunca houve tanta facilidade para acessar o conhecimento humano. Mas observe o que está acontecendo na prática. As pessoas estão consumindo quantidades industriais de informações diárias. Elas compram cursos, leem resumos de livros, assistem a dezenas de vídeos curtos sobre motivação, sucesso e produtividade. Elas enchem a mente consciente com ideias maravilhosas. Intelectualmente, elas sabem exatamente o que deveriam fazer. Elas sabem que precisam acordar mais cedo, sabem que precisam focar nas suas metas, sabem que precisam investir o seu dinheiro de forma inteligente e parar de gastá-lo em passivos inúteis. Mas elas simplesmente não conseguem fazer o que sabem que devem fazer. E por quê? Porque a mente consciente, o intelecto, não é quem toma as decisões finais e não é quem controla o comportamento. É o paradigma que está no comando. Enquanto você tentar mudar a sua vida apenas acumulando mais informações na sua mente consciente, sem nunca alterar a programação emocional e subconsciente que foi instalada em você ao longo de toda a sua vida, os seus resultados permanecerão estagnados. É como tentar mudar o reflexo no espelho esfregando o vidro, em vez de mudar a si mesmo. O problema real nunca é a falta de conhecimento, mas sim a recusa em romper com as crenças limitantes que nos mantêm presos à nossa zona de conforto. A zona de conforto é o lugar onde a mediocridade mental se esconde sob o disfarce de segurança. Quando você tenta introduzir uma nova ideia na sua mente, uma ideia de riqueza extraordinária, de centenas de milhares de dólares americanos fluindo para você de múltiplas fontes contínuas, ou uma ideia de saúde vibrante e sucesso exponencial, o seu paradigma entra em estado de alerta máximo. Ele rejeita a nova ideia. Ele faz você sentir medo, dúvida e ansiedade. Essa é a barreira do terror. E o que a maioria das pessoas faz quando bate de frente com essa barreira? Elas recuam, elas correm de volta para a falsa segurança da sua vidinha limitada, inventando desculpas lógicas e intelectuais para justificar a sua própria covardia. Elas culpam a economia nacional, culpam a política governamental, culpam a taxa de juros, culpam os seus pais, os seus chefes, o clima ou a sorte. O vitimismo é o câncer da mentalidade moderna. É muito mais fácil apontar o dedo para circunstâncias externas do que assumir a responsabilidade brutal e solitária de mudar a própria programação mental. Nós nos apegamos desesperadamente a tudo aquilo que nos exime de culpa, mas o universo não liga para suas justificativas. A lei da atração não se comove com a sua história triste de sofrimento. A vibração que você emite dita a realidade que você experimenta. Ponto final. Não há negociação com as leis universais. Para que a transformação ocorra, você precisa entender a mecânica da sua própria mente. Você possui faculdades mentais superiores que o separam de todas as outras formas de vida no planeta Terra. Você tem a percepção, a vontade, a razão, a imaginação, a memória e a intuição. No entanto, a esmagadora maioria da humanidade vive exclusivamente através dos seus 5 sentidos físicos. Eles só acreditam naquilo que podem ver, ouvir, cheirar, provar ou tocar. Eles deixam que o mundo exterior dite o seu mundo interior. Se a conta bancária está vazia, eles se sentem pobres. Se recebem uma crítica, eles se sentem inadequados. Se as notícias mostram crise, eles entram em pânico. Isso é viver de fora para dentro. É a receita garantida para uma vida de frustração contínua e servidão mental. As pessoas de sucesso, os criadores conscientes de riqueza e impacto, operam de maneira diametralmente oposta. Eles vivem de dentro para fora. Eles constroem uma imagem clara,
cristalina e inabalável daquilo que desejam realizar no ecrã da sua própria imaginação, e seguram essa imagem com sua força de vontade, independentemente de quão terríveis as circunstâncias externas possam parecer momentaneamente. Eles não permitem que o paradigma antigo lhes diga o que é possível ou impossível. Eles compreendem que o impossível é apenas um conceito temporário, sustentado por mentes pequenas. Quando você internaliza uma ideia com emoção, quando você se recusa a entreter pensamentos de derrota e fracasso, quando você se torna obcecado pela sua visão de prosperidade, o seu subconsciente começa a operar a seu favor. Ele começa a alterar o padrão vibratório do seu corpo físico, o que não apenas muda a sua forma de agir e de se portar no mundo, mas também começa a atrair os recursos, as circunstâncias e as pessoas necessárias para a manifestação física daquele desejo. Não há mágica aqui. Não há misticismo barato ou promessas vazias. Há apenas teologia prática, psicologia profunda e a pura e crua lei de causa e efeito em operação ininterrupta. Enquanto você não assumir a direção da sua própria mente, alguém ou alguma coisa assumirá por você. A natureza não abomina apenas o vácuo físico, ela também preenche o vácuo mental. Se você não plantar deliberadamente sementes de prosperidade, sucesso e autonomia no jardim do seu subconsciente, as ervas daninhas da limitação, da dúvida e da pobreza crescerão abundantemente por padrão. É exatamente por isso que eu dediquei as minhas últimas décadas a dissecar a ignorância humana e a expor os mecanismos que nos mantêm estagnados. Eu não tolero a mediocridade porque eu entendo perfeitamente o potencial infinito que reside adormecido dentro de cada ser humano. Eu olho para indivíduos trabalhando horas intermináveis em profissões degradantes, destruindo a própria saúde e a própria paz de espírito por alguns trocados no fim da semana, e eu vejo o quão desnecessário tudo isso é. A prisão não tem grades de ferro, ela é feita inteiramente de paradigmas aceitos passivamente. A libertação exige um confronto honesto, duro e implacável consigo mesmo. Exige que você pare de buscar atalhos externos, pare de culpar o sistema econômico e decida, de uma vez por todas, assumir o controle ditatorial sobre os seus próprios processos de pensamento. A mente não muda através de desejos fracos ou esperanças passivas. A mente muda através de decisões comprometidas e de um estudo disciplinado e rigoroso do próprio eu. O processo de despertar é desconfortável e solitário, pois você terá que abandonar a mentalidade de rebanho que norteia a maior parte da sociedade atual. O comodismo intelectual é uma doença contagiosa que se espalha rapidamente em ambientes onde a complacência é tolerada. Muitas pessoas dizem querer ganhar mais de $1 milhão americanos, mas recusam-se a adotar a disciplina de estudo e a autoanálise necessária para se transformarem na versão de si mesmas capaz de atrair e reter $1 milhão americanos. Elas querem o benefício sem o crescimento. Elas querem a recompensa sem o sacrifício mental de abandonar suas velhas e confortáveis identidades. Esse é o maior erro de cálculo que um ser humano pode cometer. O seu mundo exterior será sempre e inevitavelmente um reflexo exato do seu mundo interior. Não importa a quantidade de horas extras que você faça no seu trabalho, não importa quantos contatos profissionais você tente estabelecer com desespero. Se a imagem que você mantém de si mesmo no fundo do seu subconsciente for a de uma pessoa indigna, incapaz ou destinada ao sofrimento crônico, o seu próprio paradigma encontrará uma forma astuta de sabotar cada um dos seus esforços. Você perderá o dinheiro, estragará a oportunidade de negócios ou destruirá o relacionamento. O paradigma é um mecanismo cibernético exato e letal, semelhante ao termostato que regula a temperatura de uma casa. Se você tentar forçar a temperatura a subir sem ajustar a programação central do termostato, em pouco tempo o sistema entrará em ação e trará o ambiente de volta ao seu estado frio original. A sua conta bancária é apenas o resultado de um termostato financeiro ajustado por gerações passadas e pela sua aceitação silenciosa. Os seus níveis de energia, a sua postura, a clareza da sua comunicação profissional e o respeito que você comanda no seu ambiente de negócios, tudo isso reflete de maneira incontestável o paradigma central que governa a sua mente neste exato momento.
A grande questão que você deve se colocar não é o que está acontecendo na economia global ou quem ocupará os cargos políticos no próximo mandato, mas sim o que está acontecendo dentro da sua própria estrutura mental. A responsabilidade pessoal exige que você pare de gastar energia valiosa com indignação inútil sobre fatores externos incontroláveis e redirecione toda a sua força de vontade para a reeducação da sua mente subconsciente. O primeiro passo para romper essa prisão invisível não envolve esforço físico brutal, mas sim uma decisão mental inegociável de observar os seus próprios comportamentos rotineiros e de desafiar todas as mentiras reconfortantes que você conta a si mesmo diariamente para justificar a sua estagnação e o seu conformismo de longo prazo.